Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Antes de fazer o peeling de fenol que resultou em morte, o empresário paulista passou por outros tratamentos com produtos manipulados na farmácia de Natália de Freitas. Os cosméticos foram entregues à polícia e vão passar por análise. O Jornal da Record obteve com exclusividade as conversas do empresário antes de iniciar o procedimento. A primeira conversa entre o empresário Henrique Chagas e uma suposta funcionária do estúdio Natália Becker ocorreu quase 2 meses antes da aplicação do peeling de fenol. Pela rede social, ele escreveu ter interesse no procedimento. É solicitada uma foto para avaliação. A imagem é enviada por Henrique. A resposta vem a seguir. Havia a indicação de realizar o peeling de fenol e uma consulta no valor de R$ 300. Henrique então se apresenta como dono de um pet shop e fica preocupado com os possíveis efeitos do calor dos equipamentos que usa no trabalho para dar banho nos cães. Henrique recebe esta resposta: pode fazer, desde que não jogue o secador no rosto. Teve ainda uma última orientação. 1 mês antes, ele teria que dar início a um tratamento na pele, um tipo de preparo para o fenol. O tratamento foi feito com 5 cosméticos receitados e produzidos por Natália de Freitas, que também é dona de uma farmácia de manipulação. Entre eles, comprimidos de colágeno e um clareador para a pele. Esta semana, os frascos foram entregues para a polícia. Um laudo vai indicar a composição química dos produtos. Henrique fez a ingestão praticamente durante 30 dias de cápsulas denominadas como colágenos, além do uso tópico desses produtos. Funcionárias do estúdio onde Henrique morreu hoje estiveram lá com a expectativa de reabrir as portas. Os produtos com a marca Natália Becker ainda são divulgados na internet. Uma ex-cliente conta que no ano passado comprou os cosméticos e recebeu também as orientações de Natália sobre um peeling caseiro para clareamento de manchas sem fenol e com uma combinação de outros 3 ácidos. A Natália, ela enviava os produtos para casa, da cliente. Ela alegava que o peeling teria o mesmo resultado que feito em consultório. Henrique Chagas teria seguido rigorosamente o tratamento indicado. No dia 6 de maio, fez o primeiro atendimento com Natália. O retorno foi marcado para o dia 3 de junho, data da morte do empresário. A defesa de Natália disse que o atendimento via redes sociais era feito por funcionários e que Henrique assinou um documento que garantiu não ter alergias. Essa semana, a Anvisa proibiu a venda de fenol no país. Veja agora outros destaques do dia. Ex-executivos das lojas americanas são alvos da Polícia Federal e entram na lista da Interpol. Empresário de irmão do DJ Alok está entre os feridos da queda de helicóptero em Goiás. Força Nacional já integra equipes de combate ao fogo no Pantanal. Governo da Bolívia diz que general preso por tentativa de golpe agiu por conta própria. E os preparativos para o primeiro debate presidencial entre Joe Biden e Donald Trump. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. A polícia realizou a operação para combater uma milícia na Baixada Fluminense. Os criminosos impediam empresas de oferecer serviços de internet. Policiais civis, com o apoio do Ministério Público, percorreram 10 bairros de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O objetivo era cumprir 19 mandados de busca e apreensão. Segundo as investigações, o grupo liderado por Gilson Ingrácio de Souza Júnior, conhecido como Juninho Varão, faturou entre 2022 e 2023 a quantia de 10 milhões de reais. O dinheiro vinha de extorsões a comerciantes e moradores, agiotagem, além da exploração de serviços clandestinos.
A polícia acredita que a milícia utilizava 2 empresas provedoras de internet para lavar o dinheiro que vinha das atividades ilegais. Além disso, os criminosos estariam impedindo que outras companhias fornecessem os serviços na região. Em um dos endereços, os policiais apreenderam cerca de R$65 mil em espécie. A operação ainda desativou uma antena em um condomínio residencial que distribuía sinal de internet. Ninguém foi preso. Os furtos de fios de cobre trazem perdas milionárias e prejudicam o fornecimento de energia a milhares de pessoas. No ano passado, segundo a ANEEL, os brasileiros ficaram 3 horas, em média, sem eletricidade por causa desse tipo de crime, que tem sido frequente em muitas capitais. Em um bairro nobre da capital baiana, este homem se arrisca para tentar furtar fios de cobre. Apesar da ousadia de se pendurar nos cabos, ele não consegue levar nada. Mas esse tipo de crime tem se tornado comum na cidade. Aqui, um poste de 14 metros foi derrubado e a fiação subterrânea arrancada. Essa é a 6ª vez no ano que os moradores da região ficam sem energia. À noite aqui fica muito escuro e dá um pouco de medo, viu? A pessoa tem que ter cuidado. Em Salvador, 90% dos casos de apagões são decorrentes de furtos de cabos de energia. Este ano foram 400 ocorrências deste tipo, com mais de 20 mil metros de cabos levados pelos criminosos. Um prejuízo superior a R$2 milhões. Em 2023, os brasileiros ficaram em média 3 horas sem energia por causa dos furtos e roubos de cabo. Na cidade do Rio de Janeiro, foram registrados 225 casos este ano, uma perda de quase R$5 milhões. No ano passado, a capital paulista e as cidades na região metropolitana tiveram juntas mais de 13.500 ocorrências. Hoje, a CPI de furtos de fios em São Paulo apresentou um relatório com medidas contra esse tipo de crime na cidade, como instituir uma ronda noturna nas regiões com maior incidência de furtos, principalmente na região central. Segundo especialistas, os fios chamam a atenção dos criminosos por causa do valor do cobre no mercado paralelo. O quilo do metal chega a custar R$50. Além da interrupção no fornecimento de energia, o crime compromete o funcionamento do transporte público, como trens e metrô, e aumenta o risco de incêndios e acidentes. Acaba expondo, né, a população a risco de choque elétrico, né, de outro tipo de acidente. Às vezes o material pode ficar pendurado também no poste, fica sem iluminação e aí fica privando a população de estar utilizando, né, as vias bem iluminadas e tal. Diversos locais da cidade acabam sofrendo isso. Às vésperas das férias escolares, especialistas alertam para as fraudes que envolvem empresas de viagem. Um grupo de amigos de São Paulo perdeu quase R$100 mil. A agência de turismo cancelou um pacote comprado para a Europa. Ângela se deu um presente de aposentadoria: conhecer a Europa com as amigas. Era um sonho de 30 anos. A gente trabalhando, a gente não consegue fazer uma viagem dessa, de longa duração. O grupo de 9 pessoas é de Itanhaém, no litoral sul paulista, e visitaria Lisboa, Roma, Madrid e Paris. Conversando com um grupo de amigos, indicaram essa agência de turismo. Então, eu confiei nisso, conversei com ele passou todo o pacote, passou todas as informações e falou, se a gente fechasse um grupo de 8 a 9 pessoas, era um pacote que tinha uma promoção. O preço era atrativo, pouco menos de R$10 mil por pessoa. Para a gente, o valor estava acessível. Assim, e era um momento que estava acabando a pandemia, então muitas empresas estavam fazendo promoções. Elas fecharam o pacote há mais de 2 anos e a viagem estava marcada para o mês passado. 6 dias antes, veio o aviso de cancelamento por e-mail, por motivos operacionais. Um prejuízo de quase R$100 mil. A operadora confirmou a quebra de contrato e prometeu reembolso em 15 dias úteis. O prazo venceu no início de junho e até agora ninguém do grupo recebeu o dinheiro de volta. A venda de pacotes e excursões está no topo das reclamações sobre viagens feitas na Secretaria Nacional do Consumidor. Em menos de 2 anos e meio, foram quase 200 mil queixas no portal consumidor.gov.br. Especialistas orientam a sempre pesquisar a reputação da empresa antes de fechar negócio. Pesquisar
o histórico. Então a gente fala, vamos numa rede social, vamos ver se tem reclamação, vamos ver se tem histórico de pessoas que já viajaram com essa empresa ou não. A agência de turismo responsável pela viagem do grupo de Itanhaém não respondeu aos nossos contatos. A Polícia Federal realizou hoje uma operação contra ex-executivos do Grupo Americanas. Segundo as investigações, o rombo nas contas passou dos 25 bilhões de reais. 2 empresários entraram na lista de procurados da Interpol. A empresa se diz vítima de uma fraude contábil cometida pela antiga gestão. Cerca de 80 agentes foram mobilizados para fazer buscas em 15 endereços ligados aos suspeitos. Um dos imóveis era este, de alto padrão, com carros de luxo estacionados na garagem. Documentos, celulares e computadores foram apreendidos. A operação, autorizada pela Justiça, ainda tinha o objetivo de prender 2 ex-executivos do Grupo Americanas, que estariam ligados ao rombo nas contas no valor de mais de 25 bilhões de reais, anunciado no ano passado. Mas Miguel Gutierrez, ex-CEO do grupo, e Ana Cristina Ramos Saicali, uma das ex-diretoras da companhia, não foram encontrados. No ano passado, os 2 foram convocados para depor na Câmara dos Deputados, que investigava o caso. Miguel Gutierrez se manifestou em carta, dizendo ter se tornado um bode expiatório. Já Ana Cristina, em breve discurso, declarou inocência. Jamais cometi ou tive conhecimento de qualquer fraude. Estou certa de que, ao final, a verdade prevalecerá. Com o apoio da atual diretoria da Americanas, os investigadores tiveram acesso a documentos que indicam que a antiga gestão teria maquiado os resultados financeiros da empresa para obter vantagens. Desde fevereiro, a Americanas está em recuperação judicial. As investigações da Polícia Federal detectaram indícios de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Os alvos dos mandados de prisão não estão no Brasil e já são considerados foragidos. Eles foram incluídos na lista de procurados da Interpol, que é a Polícia Internacional, e tiveram mais de R$500 bilhão bloqueados pela Justiça. Em nota, a Americanas afirma que reitera a confiança nas autoridades que investigam o caso e reforça que foi vítima de uma fraude cometida pela antiga diretoria. A defesa dos procurados não foi localizada. Em São Paulo, integrantes da torcida Gaviões da Fiel do Corinthians invadiram o centro de treinamento do clube e o Parque São Jorge, sede administrativa do time. De acordo com a polícia, não houve danos ao patrimônio. Os torcedores disseram que as ações foram para cobrar melhores resultados nos jogos. Eles foram levados à delegacia e serão indiciados por invasão e provocação de tumulto. Também na capital paulista, uma cena impressionante. O motorista do carro estaciona em cima da calçada e sai. Em seguida, um ônibus se aproxima e esmaga o veículo contra o poste. O motorista do ônibus disse que passou mal e perdeu o controle da direção. Ninguém se feriu. A Força Aérea Brasileira interceptou uma aeronave boliviana que sobrevoava sem autorização a região de Porto Velho na quarta-feira. As imagens divulgadas hoje mostram a perseguição e os tiros de advertência. De acordo com a FAB, a aeronave retornou à Bolívia. Parte do efetivo da Força Nacional que vai ajudar no combate aos incêndios no Pantanal chegou hoje ao Mato Grosso do Sul. Várias regiões do país sofrem com as queimadas que estão mais intensas este ano. 40 agentes da Força Nacional chegaram hoje em Mato Grosso do Sul. Um segundo grupo, com mais 40 homens, deve se juntar ao efetivo no sábado. Os incêndios no Pantanal já consumiram uma área equivalente a quase 700 mil campos de futebol. Quase 80% das queimadas estão concentradas na região de Corumbá. Segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, queimadas realizadas em 14 propriedades rurais podem ter agravado a situação dos incêndios aqui no Pantanal. A prática é proibida nesse período de estiagem. A Polícia Federal vai assumir a investigação. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fez um apelo pelo fim das queimadas intencionais.
Se as pessoas não pararem de queimar, se nós botarmos 3 mil, 10 mil pessoas na linha de fogo, não tem como fazer frente. Nesse momento, nós estamos na mão da consciência das pessoas. No norte do país, os focos de incêndio também têm dado muito trabalho aos bombeiros em Tucuruí, sudeste do Pará. Além de plantações na zona rural, o fogo já atinge o perímetro urbano da cidade. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, registrou de janeiro até hoje mais de 400 mil focos de queimadas nos 9 estados da Amazônia, um aumento de quase 160%, em comparação com o mesmo período de 2023. Roraima apresentou o maior número de queimadas, em seguida Mato Grosso e Pará. Para esta especialista, o aumento no número de incêndios florestais na região tem relação com a forma de preparo da terra para plantações. Aliar o saber científico à mudança do manejo florestal. Corte e queima não cabe mais na Amazônia. A região de Bauru, no interior de São Paulo, vem registrando uma série de queimadas, principalmente em vegetações à margem das rodovias. Em Itapuí, a fumaça prejudicou a visibilidade de motoristas que passavam por esta rodovia. O mapa de risco de incêndios da Defesa Civil de São Paulo alerta para queimadas em todo o estado. Não chove há 30 dias na região de Bauru. A ausência de chuva, baixa umidade e altas temperaturas, tudo contribui para as queimadas. As autoridades alertam para a prática de jogar bitucas de cigarro nas rodovias, o que tem causado boa parte dos incêndios. Os policiais militares rodoviários, eles fiscalizam os condutores que eventualmente arremessem algum objeto do veículo, é uma infração de trânsito, né? E dentre esses objetos, por vezes, acaba sendo a bituca de cigarro. Ainda nesta edição, os incêndios que atingem também os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E veja a seguir, carros destruídos pelas enchentes no Rio Grande do Sul são leiloados com descontos de até 60%. O presidente Lula sanciona a taxa das compras internacionais até $50. A medida entra em vigor em agosto. O presidente Lula sancionou hoje a lei que taxa as compras internacionais de até $50. Então vamos até Brasília com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite a você, a Cris e a todos que acompanham o JR essa noite. A lei foi aprovada dentro do projeto que prevê benefícios para a inovação do setor automobilístico. O presidente também criticou quem faz investimentos no mercado financeiro baseado na desvalorização do real. A chamada taxa das blusinhas foi incluída no Programa de Mobilidade Verde e Inovação no Setor Automotivo, o MOVER, aprovado pelo Congresso Nacional há 2 semanas. Agora, compras em sites internacionais de até $50 serão taxadas em 20%, além dos 17% de ICMS que já eram cobrados anteriormente. O presidente Lula sancionou a medida durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão. O governo ainda vai enviar ao Congresso uma medida provisória definindo 1º de agosto como data de início da cobrança do novo imposto de importação. Durante o encontro, no Palácio Itamaraty, Lula criticou quem aposta na desvalorização do real frente ao dólar como forma de investimento no mercado financeiro. Pode ter certeza, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. Quem é que não lembra a quantidade de empresas que quebrou? As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar, no fracasso do ato e quebrar a cara. E vão quebrar outra vez. A declaração do presidente veio no dia seguinte à moeda americana atingir o maior valor desde janeiro de 2022, R$ 5,52. A alta foi vista como mais um recado do mercado financeiro às críticas de Lula sobre a necessidade de cortar gastos como forma de equilibrar as contas públicas. Coube ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sair em defesa do presidente e reforçar a política do governo de manter o equilíbrio fiscal por meio da receita e da despesa. Nós estamos há 10 anos com um problema fiscal no Brasil. Ele começou em 2015 e ele não terminou até hoje. O senhor resolveu enfrentar essa questão e nunca desautorizou o Ministério da Fazenda na busca do equilíbrio das contas.
O presidente Lula está em Minas Gerais, onde deve ficar até sábado. Ele anunciou investimentos e visitou obras. O primeiro compromisso do presidente em Minas Gerais foi em Contagem, na Grande Belo Horizonte. Ao lado de ministros, Lula visitou obras viárias que vão incluir corredores de ônibus para agilizar o transporte público e também prevenir inundações. O investimento com recursos do PAC Cidades foi de 133 milhões de reais. Estou aqui para anunciar mais R$1 bilhão de investimento na Universidade de Minas Gerais. Esse anúncio, na verdade, vai ser feito com mais pompas amanhã. Nós vamos fazer 8 novos institutos federais no estado. No evento, aberto ao público, o governo federal também anunciou investimentos nas áreas da saúde e infraestrutura do município, que tem 620 mil habitantes. Lula fica em Minas Gerais até sábado. Além de Contagem, também estão previstas na agenda passagens por Belo Horizonte e Juiz de Fora, no interior do estado. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, basta acessar o r7.com. Voltamos a São Paulo, Cris e Celso. Obrigado, Fara. Veja a seguir: bolivianos tentam voltar à normalidade no dia seguinte à tentativa de golpe de Estado no país. Ministério Público investiga publicidade de jogos de azar para crianças em rede social. Banco Central aumenta a expectativa do crescimento da economia para este ano. O Ministério Público de São Paulo cobra explicações da Meta, dona do Instagram e do Facebook, sobre perfis de influenciadores mirins que fazem publicidade de apostas online nas redes sociais. A denúncia partiu de uma organização que luta pelos direitos das crianças. Na tela do celular, os desenhos coloridos e aparentemente inocentes são jogos de azar e quase sempre dão prejuízo ao apostador. O foco não são apenas os adultos. As cores, as músicas e os temas despertam a atenção nas crianças. Tudo que eu fizer aqui vai ser meu, né? A estratégia das casas de apostas online no Instagram, rede social do Grupo Meta, chamou a atenção do Instituto Alana, organização que luta pelos direitos das crianças. Durante 4 meses, o Instituto acompanhou os perfis de 8 influenciadores mirins, um deles com 6 anos de idade, e constatou que todos faziam propaganda dos caça-níqueis online. Para os pesquisadores, essas campanhas não deixam dúvidas de que o objetivo é atrair crianças e adolescentes para os jogos de azar. Para a coordenadora do Instituto, essa prática provoca impacto negativo, tanto para as crianças que participam das publicidades, quanto para as que assistem aos vídeos e são atraídas. A gente pode mencionar desde impactos no desempenho escolar. As crianças que estão produzindo essa publicidade também podem ficar viciadas no momento em que elas estão ali produzindo muito conteúdo a esse respeito, né? Fingindo que estão jogando ou de fato jogando. Este advogado vê irregularidades nesse tipo de promoção nas redes sociais. A rede social não poderia aceitar perfis de crianças, mas um perfil de uma criança fazendo uma propaganda direcionada para crianças e ainda por cima de um produto, um item, algo que não é lícito se fazer propaganda, como o jogo de azar, você tem aí uma série de problemas que precisam ser analisados. O estudo foi entregue ao Ministério Público de São Paulo, que abriu uma investigação. Segundo o Instituto, antes de fazer a denúncia, o Instagram foi informado sobre as irregularidades. Dos 51 stories que nós denunciamos, apenas 14 foram devolvidos pela plataforma. A gente teve resposta só sobre 14 desses conteúdos, e todos eles foram considerados como não violadores das diretrizes da comunidade da plataforma. Em nota, a Meta afirmou que não permite menores de 13 anos nas plataformas, a não ser em casos de contas gerenciadas por um responsável. Diz ainda que não aceita conteúdos voltados a menores de 18 anos que tentem promover jogos online. Por isso, usa a tecnologia para identificar conteúdos e contas que violem as políticas da empresa. Autoridades da Bolívia afirmaram hoje que o general que liderou uma tentativa de golpe agiu por conta própria. Depois de preso, o militar disse que o golpe foi incentivado pelo presidente Luiz Arce.
A Praça Murilho, em La Paz, amanheceu com a segurança reforçada nesta quinta-feira. No portão de entrada da sede do governo, ficaram as marcas da tentativa de golpe. Ontem à tarde, militares invadiram o prédio a mando do ex-comandante do Exército, Juan José Zúñiga. Nestas imagens, o presidente Luiz Arce fica frente a frente com o general. Obedeça a minha ordem, general. Leve todos os soldados de volta aos quartéis agora mesmo, afirmou o presidente. A população também saiu às ruas em apoio ao presidente e houve confronto com os militares. Tivemos que correr daqui, começaram a jogar gás, diz esta vendedora. O gás era forte. Zúñiga e o ex-comandante da Marinha, Juan Arnes Salvador, foram presos. Outras 17 pessoas também acabaram detidas, entre civis e militares. A tentativa de golpe, segundo especialistas, mostra mais do que uma divergência interna na política boliviana. Revela também como o processo democrático no país é frágil, a ponto de um pequeno grupo de militares conseguir se articular para tomar o poder. Sem apoio militar, sem apoio dos políticos de oposição, ele não tinha apoio de nenhum partido político e sequer tinha apoio populacional. Pelo contrário, a população correu para lá para proteger o próprio palácio. Logo após ser preso, o general Zúñiga afirmou que o golpe foi incentivado pelo presidente Arce para aumentar a própria popularidade. Hoje, o governo boliviano afirmou que o ex-comandante do Exército agiu por conta própria. Agora precisa renovar a confiança, né, nas Forças Armadas, nessa relação com os militares, para que não tenha outros episódios parecidos no futuro. Os próximos líderes militares da Bolívia vão precisar demonstrar uma relação de maior lealdade ao presidente. Representantes do Mercosul se manifestaram contra a tentativa de golpe militar na Bolívia. O presidente Lula manteve a viagem marcada para o país no início de julho. O governo brasileiro articula apoio internacional ao governo boliviano. O Mercosul, bloco econômico formado pelo Brasil, Argentina e mais 10 países, manifestou profunda preocupação e condenou qualquer tentativa de mudança de poder com o uso da violência e que afronte a vontade popular, a soberania e a autodeterminação do povo boliviano. Os integrantes do Mercosul também declararam solidariedade e apoio ao governo do presidente Luiz Arce. O Banco Central elevou a expectativa de crescimento da economia para 2024. A estimativa de inflação também subiu. A projeção do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços no país, passou de 1,9% para 2,3%. A revisão do crescimento do PIB ocorreu por alguns fatores. Um deles foi o mercado de trabalho mais aquecido no segundo trimestre. A geração de empregos com carteira assinada aumentou no período. Em maio, foram abertas mais de 131 mil vagas formais, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. No ano, o saldo de empregos com carteira assinada passou de 1.088.000. No mesmo período do ano passado, tinham sido criadas pouco mais de 874 mil vagas formais. O Banco Central também levou em consideração as enchentes no Rio Grande do Sul para elaborar o relatório, mas considerou que o desastre não deve atrapalhar significativamente a economia neste ano. A gente coloca um impacto modesto aí de Rio Grande do Sul sobre o crescimento anual, apesar de ter essa variação ao longo do ano. O relatório de inflação do Conselho Monetário Nacional apontou aumento na estimativa de inflação para 2024, que passou de 3,5% para 4%. Mas ainda assim dentro da meta de 3%, com variação de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. A média dos núcleos deve ficar acima da meta de inflação, mas dentro do intervalo de tolerância. Durante a apresentação em São Paulo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, elogiou o decreto do governo federal que alterou o regime de metas da inflação. Mostra bastante o compromisso do governo e a transparência que foi atingida, dizendo que qualquer modificação que seja feita, ela vale somente 36 meses à frente. Então, acho que isso ajuda muito, porque dá estabilidade na previsão da meta,
faz com que os agentes financeiros consigam entender melhor o sistema, ter mais previsibilidade. A regulação da inteligência artificial no Brasil e a segurança das eleições foram debatidas no segundo dia do Fórum de Lisboa, em Portugal. Autoridades brasileiras se reúnem até amanhã para debater temas como a responsabilização das plataformas digitais pelo conteúdo postado nas redes. O Congresso Nacional e o Judiciário buscam estabelecer um conjunto de regras para a proteção de dados pessoais e o combate das notícias fraudulentas distribuídas pelas redes sociais. A preocupação é com o impacto que o uso criminoso da inteligência artificial pode ter na eleição de outubro. Minimizar o risco do deepfake, que é a possibilidade de alguém me colocar aqui dizendo coisas que eu nunca disse. A liberdade de expressão está em risco, porque nós somos ensinados, como eu disse na palestra, a acreditar naquilo que nós vemos e ouvimos. O dia que não pudermos mais acreditar no que vemos e ouvimos, a liberdade de expressão terá perdido o sentido. É necessária a regulação, isso vai garantir uma eleição livre, uma eleição lícita. Ao contrário do que as pessoas pensam, quando a gente proíbe o excesso, a gente está garantindo a democracia. No Senado, a proposta de regulamentação está numa comissão temporária e prevê que uma autoridade da administração pública federal fique responsável por uma espécie de classificação de riscos. Juristas e parlamentares defendem que esse papel deva ficar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Já a falta de um projeto de lei para responsabilizar as plataformas digitais pelo conteúdo postado nas redes sociais deve levar o tema para discussão no Supremo Tribunal Federal. Relator de uma ação que discute trechos do Marco Civil da Internet, o ministro Dias Toffoli afirmou que vai liberar ainda nesta semana o tema para ser julgado na Corte. A necessidade de se ter uma decisão judicial para se retirar da rede social algo que seja difamatório, caluniante ou que seja um ilícito. E é essa questão que é a questão controvertida que vamos ter que decidir. Será que o judiciário tem que ser aquele que vai dizer todos esses milhares de casos que aparecem em redes sociais para serem retirados, ou se a própria plataforma tem a responsabilidade de retirá-los a partir de uma provocação de quem se sente ofendido? No parlamento, a preocupação com a regulação das redes sociais também envolve a preservação da liberdade de expressão. É um tema bastante polêmico, bastante, de certa forma, ideologizado, e a gente precisa tomar muito cuidado para que essa eventual regulamentação não venha impedir ou mitigar a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento e, obviamente, a liberdade das pessoas pensarem e falarem o que acham que tem que dizer, obviamente dentro do que a Constituição e que o sistema jurídico brasileiro já prevê. Veja a seguir. No Rio de Janeiro, o número de queimadas dispara em relação ao ano passado. E em São Paulo, Defesa Civil faz treinamento com agricultores. Grupo terrorista Hezbollah lança do Líbano mais de 30 foguetes contra Israel. Voltamos a falar dos incêndios que atingem várias regiões do país. Em São Paulo, a Defesa Civil tem realizado treinamentos para que agricultores possam ajudar no enfrentamento das queimadas. A estratégia tem ajudado a prevenir que pequenos focos se espalhem. O flagrante feito em Sertãozinho, interior de São Paulo, impressiona. Em minutos, a plantação de cana às margens da rodovia foi tomada pelas chamas. Em Bauru, também no interior paulista, a fumaça provocada por um incêndio na vegetação prejudicou a visibilidade dos motoristas. Um trecho da BR-369 precisou ser interditado. Já em Ilhabela, litoral norte do estado, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados para combater o incêndio em uma área florestal. O Brasil lidera o ranking de países da América do Sul com o maior número de incêndios florestais. Aqui em São Paulo, a quantidade de focos entre janeiro e junho dobrou, se comparada com o mesmo período do ano passado. A gente já tem, por exemplo, leis no estado de São Paulo que proíbe a queima da cana. Então, são algumas leis que
À medida que você implementa e a população toma mais consciência, você dificulta um pouco esses eventos. Óbvio que ainda tem eventos criminosos que têm que ser combativos. Entre janeiro e junho do ano passado, o estado de São Paulo registrou 19 grandes focos de incêndio. Este ano já foram 39 ocorrências, alta de 105%. Para enfrentar os incêndios, a Defesa Civil Estadual tem utilizado a tecnologia como aliada. O monitoramento via satélite em tempo real ajuda a identificar focos de calor. E equipes locais são então acionadas para controlar as chamas. Para neutralizar os focos de incêndio nas regiões mais afastadas, agricultores de 600 cidades foram capacitados para apoiar no enfrentamento às queimadas. Com essas informações projetadas e também checadas em tempo real, ela subsidia melhor o combate na ponta da linha, seja com o Corpo de Bombeiros ou com os agentes de Defesa Civil Municipal. No Rio de Janeiro, os bombeiros levaram 8 dias para controlar o incêndio no Parque Nacional de Itatiaia. Um tesouro da Mata Atlântica em chamas. O fogo que destruiu esse território imenso do Parque Nacional mais antigo do Brasil se alastrou durante 8 dias. 300 hectares de mata consumidos pelas chamas em Itatiaia, na divisa entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. É o equivalente a 300 campos de futebol. O incêndio, que começou no dia 14, só foi controlado no último domingo. A altitude dificultou o trabalho dos bombeiros. É um incêndio muito específico porque ele ocorre a mais de 2.500 metros de altura. Ar muito rarefeito, ali os ventos são muito fortes, vegetação muito seca, o acesso é muito difícil, locais muito íngremes. Enquanto a gente está aqui no quartel, os militares atuam em 13 focos de incêndio em áreas de mata em todo o estado do Rio. É um número bem acima da média. Um levantamento do Corpo de Bombeiros mostra que as queimadas neste mês de junho quase triplicaram em relação ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 2.900 ocorrências do dia 1º até agora. Com imagens de satélite, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, também notou um aumento de 800% nos incêndios em áreas de vegetação no Rio. Pode ser de uma forma, até a gente chama natural, né? Por alguma descarga atmosférica, algum tipo de aquecimento, superaquecimento. Mas, de modo geral, o que acontece são eventos que acontecem por questões criminais ou por questão até de negligência. As pessoas jogam alguma guimba de cigarro, jogam alguma coisa ali e pega fogo. Quase 2 meses depois das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, as empresas tentam se reerguer. Na Grande Porto Alegre, seguradoras começaram a leiloar aqueles carros danificados pelas águas das chuvas para tentar amenizar o prejuízo bilionário. A disputa pelo menor preço é grande. Vendido o lote 116. A Rose comprou um carro por quase metade do valor de mercado. Eu falei com os mecânicos antes, eles disseram que dependendo da situação, do que tem, dependendo do carro, é vantagem você consertar ele, né? Os carros destruídos pela enchente no Rio Grande do Sul começaram a ser leiloados com descontos de até 60%. A previsão é vender 93% dos veículos que forem a leilão. Só no pátio dessa empresa, aqui em Nova Santa Rita, região metropolitana de Porto Alegre, 5.000 veículos afetados pela enchente serão ofertados. Além de ajudar as vítimas, é uma maneira de diminuir o prejuízo das seguradoras. Os pedidos de indenização chegam a 4 bilhões de reais. Os prejuízos com a enchente se estendem ao comércio da região. Quase 3.000 restaurantes estão sem receber pedidos por aplicativo. Muitos por não terem conseguido retomar o funcionamento. Também houve queda no número de entregadores conectados a plataformas de entrega. No bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre, moradores reclamam de lixo acumulado. Mais de 100 crianças ainda estão sem aulas numa escola infantil. A prefeitura diz que vai começar os trabalhos de limpeza na semana que vem. O meu filho mais novo, que tem 4 anos, estuda aqui na escola e a gente não sabe mais o que fazer. Ele enxerga outras crianças indo para a escola, olha para mim e fala: pai, eu acabei de perder minha escola, quando é que eu vou voltar a estudar? Hora da previsão do tempo. A Lidiane Sayuri já está aqui com a gente para dizer como é que vai ficar a nossa sexta-feira. Oi, Lid, boa noite.
Amanhã vai ser mais um dia quente de inverno? Vai sim, Cris. As temperaturas sobem no sudeste e centro-oeste e volta a chover no sul. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Apesar de não ter previsão de temporal, a chuva pode cair a qualquer hora no norte do Rio Grande do Sul e no interior de Santa Catarina. A sexta-feira será nublada e com garoa em Passo Fundo e em Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, e em Chapecó, Santa Catarina. As temperaturas se mantêm baixas durante todo o dia, faz entre 13 e 18 graus à tarde. Em São Paulo, Brasília e em Belo Horizonte, os ventos quentes do interior do país aumentam as temperaturas. À tarde, os termômetros marcam entre 28 e 29 graus. Tem alerta para baixa umidade do ar. Neste momento, não chove em nenhuma parte do Brasil. Temos pouquíssima nebulosidade. Pelas imagens de satélite, vemos as nuvens mais carregadas sobre o oceano. Amanhã, uma frente fria avança pelo sul do país, mas não forma temporal. Na região norte, no litoral do Nordeste, previsão de chuva passageira e isolada. Na grande área clara, sexta-feira ensolarada e quente. Em Porto Alegre, faz até 16 graus à tarde. No Rio de Janeiro, máxima de 33. Em Cuiabá, 35. Em Salvador, 29 e até 34 em Manaus. Momento de interatividade na previsão do tempo. Hora do Tempo Delivery. A primeira participação é da Marli, de Sinop, Mato Grosso. Bem-vinda, Marli. Tempo perfeito para uma piscina. Nesta sexta faz até 34 graus. No sábado, um sol para cada um com 35. E no domingo, 33. Use muito protetor solar e beba água. Agora chegou a vez da Aline. Ela é do Recife, Pernambuco. Aline, boa noite. Nos próximos dias pode cair uma chuvinha bem passageira só no fim da tarde. Amanhã faz até 28 graus. O fim de semana segue abafado. No sábado as temperaturas sobem até os 29. Domingo mais quente, com 30 graus. Participe e peça previsão personalizada pelas redes sociais. Basta usar a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Uma onda de assaltos a pedestres tem assustado moradores da Vila Buarque, região central de São Paulo. Os casos acontecem principalmente no início da noite. O homem com uma sacola nas mãos havia acabado de sair do mercado. Ele é seguido por um dos criminosos. Outros dois chegam pela frente. O ataque é rápido. A vítima é cercada e tem o celular roubado em poucos segundos. Veja novamente. Repare que uma pessoa que estava de saída do prédio percebe a ação e retorna rapidamente para o condomínio. A mesma câmera flagra quando o grupo aborda dois homens do outro lado da rua. Eles tentam escapar, mas são agarrados pelos criminosos. Aqui, a vítima é abordada próxima da esquina. O homem entrega todos os pertences e os assaltantes fogem. Ninguém foi preso. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que não localizou registros dessas ocorrências e que os casos de roubos na região tiveram queda de 31% de janeiro a maio deste ano. Um helicóptero caiu hoje à tarde na cidade de Água Fria, em Goiás. As 3 pessoas a bordo foram socorridas vivas. Os empresários Ricardo Imediato e Lucas Batista, que trabalha com o irmão do DJ Alok, estavam na aeronave particular que ia de Brasília para Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. O helicóptero caiu na Lagoa do Jacuba e está submerso. Moradores da região ajudaram a socorrer as vítimas. De acordo com os bombeiros, Ricardo e Lucas ficaram feridos sem gravidade. Já o piloto Ayrton Vargas teve que ser transferido para o hospital de base em Brasília. As causas do acidente estão sendo investigadas. O grupo terrorista Hezbollah lançou um novo ataque a partir do Líbano contra Israel. A maior parte dos foguetes foi interceptada pelo sistema de defesa israelense. O grupo terrorista tinha como alvo uma base militar na região da Galileia, no norte de Israel. Não houve feridos. Mais cedo, 2 integrantes do Hezbollah foram mortos em ataques aéreos. Um relatório da inteligência americana revelou que o conflito entre Israel e o grupo terrorista pode ganhar proporções ainda maiores se não houver um cessar-fogo na faixa de Gaza. O Hezbollah apoia o Hamas e pressiona pelo fim das operações israelenses em território palestino.
Hoje, a Embaixada dos Estados Unidos no Líbano pediu para os cidadãos americanos desmarcarem viagens ao país. No último dia de viagem aos Estados Unidos, o ministro israelense da Defesa declarou que Israel não quer uma guerra contra o Hezbollah, mas tem capacidade militar para levar o Líbano de volta à Idade da Pedra. Yoav Gallant ainda ressaltou que os israelenses se preparam para qualquer cenário. Nesta quinta-feira, manifestantes protestaram em Tel Aviv pedindo o resgate imediato das pessoas que foram sequestradas no ataque do Hamas em outubro do ano passado. O presidente Joe Biden e o antecessor Donald Trump se enfrentam daqui a pouquinho no primeiro debate presidencial da eleição americana. O nosso correspondente Vandrei Pereira está na cidade de Atlanta e acompanha a movimentação. Olá, Vandrei, boa tarde para você. Debate que chama a atenção do mundo inteiro nesse momento, não é? Muita expectativa mesmo, Cris. Boa noite para vocês no Brasil, boa noite a todos. Além de ser o primeiro debate dessa corrida à Casa Branca, os dois candidatos estão tecnicamente empatados nas pesquisas. Nós estamos aqui em um dos pontos de acesso aos estúdios de gravação que ficam logo depois desse bloqueio de segurança. Os candidatos já passaram por aqui mais cedo, mas há centenas de policiais e agentes do Serviço Secreto para manter os bloqueios aos quarteirões no entorno do estúdio. Os dois candidatos já se enfrentaram na eleição passada. Agora trabalham para tentar convencer os eleitores indecisos, já que aqui o voto não é obrigatório. Bem, o debate presidencial da CNN você pode assistir ao vivo na Record News, a partir das 9h45 da noite, com tradução simultânea e o comentário de especialistas. Cris, Celso. Bom trabalho aí, Vandrei. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você fica agora com a série A Rainha da Pérsia. E logo depois de Gênesis, tem eliminação na mansão da Grande Conquista. Entre no r7.com e vote em quem você quer que fique. Ótima noite para você. Boa noite.